Fala galera, e aí? Aqui é o Rabugento e como eu não fiz vídeo semana passada, eu vou falar de dois filmes hoje. O primeiro é Divergente, o segundo é Transcendence, A Revolução. Vou falar primeiramente de Divergente, um filme que eu realmente gostei e achei interessante assim. Não é o melhor filme do ano, é um filme mediano, mas é um filme que se você assiste, você não se arrepende, dificilmente você vai ficar chateado por estar vendo esse filme. Tem seus erros, tem suas falhas, mas é um bom filme. No Divergente nós temos 6 facções, na verdade. São 5, mas são praticamente 6. E nelas são contidas erudição, amizade, audácia, fraqueza e amizade. Como disse, cada uma dessas facções tem a sua função. Começa com a Beatriz, que é a protagonista da história, e ela quer fazer parte de uma outra facção. Essas pessoas podem decidir, quando elas chegam a determinada idade, qual facção eles querem servir. A Beatriz faz parte da erudição e no filme ela quer fazer parte da audácia. A erudição faz parte da facção mais benevolente que ajuda as pessoas. E a audácia faz parte do grupo, da facção que protege a população. E são pessoas audaciosas, sem medo, enfrentam um perigo sem se preocupar com ele. Por isso eles fazem parte da proteção da cidade. Como em Jogos Vorazes, a história se baseia em um futuro distópico, um futuro um pouco apocalíptico. E a garota protagonista vive em um mundo que teve uma guerra e eles se separaram depois dessa guerra em facções para não existirem, não ter mais um risco de terem guerras. Acontece que cada pessoa tem o seu modo de viver e de enfrentar as coisas, só que nesse filme existem os divergentes, que são pessoas que têm capacidade de fazer todas essas outras coisas. Só que o conflito é próprio que não querem esse tipo de pessoa. A facção que cria uma confusão na história toda não aceita esse tipo de pessoa porque acham que eles podem criar um conflito e na verdade são essa facção contra eles que está criando uma guerra nessa cidade. O filme é muito interessante, passa um pouco uma mensagem legal porque você para observar e pensa, olha o que pode acontecer comigo se eu pensar fora da caixinha, se eu agir de uma forma diferente dos padrões sociais. E é isso que acontece com a gente, não é só porque isso é no futuro. As pessoas hoje se dividem em facções, se dividem em grupos. E se você pensa diferentemente do seu grupo, você acaba sendo excluído. E isso é uma coisa muito errada e esse filme faz você parar para pensar um pouco nisso. E isso é uma parte muito interessante desse filme. O filme começa de uma forma empolgante, legal, só que ele, por um certo momento, ele quebra um pouco isso e torna um pouco a história um pouco carregada e se perde um pouco de tempo demais com certos detalhes do filme. Mas ele até que tem uma levada razoável, não é muito longo, então você consegue assistir e aproveitar muito bem desse filme. Então eu aconselho você a assistir, sim, e é uma sequência, vai ter mais outros 3 filmes que vão sair aí. A curiosidade desse filme é que a Beatriz é irmã do Caleb, que são os atores que fizeram A Culpa é das Estrelas. Ainda bem que eu vi esse filme depois da Culpa é das Estrelas, porque é meio estranho você ver irmãos se pegando. Agora, de consequência, vou falar de um filme que não quero muito aconselhar, porque eu não gostei, mas quem quiser assistir, pode assistir, porque tem muita gente que é fã do Johnny Depp e quer assistir todos os filmes que ele faz. Só que esse filme é ruim. Eu não gostei, achei ele fraco, ele foi uma produção de 100 milhões de dólares e arrecadou 103, ou seja, é um fracasso, porque eles nunca dizem quanto foi gasto em publicidade, então foi muito mais do que 100 milhões que foram gastos nesse filme, e foi um filme ruim. Vamos explicar um pouco da história e o porquê eu achei esse filme ruim. Esse filme fala um pouco de inteligência artificial e nanomáquinas. São duas coisas que a sociedade hoje em dia já tem muito medo. Meu irmão, por exemplo, se caga de medo de nanotecnologia porque ele fica com medo de não saber o que pode acontecer com essas máquinas. E se você parar para pensar, realmente pode ser um grande problema
e é um pouco preocupante. E eles usam essa preocupação da gente nesse filme. A história desse filme fala de um cientista que é casado com uma outra cientista, que tem um amigo cientista, e eles estudam a inteligência artificial. E o que se faz com a inteligência artificial nesse filme? Eles querem criar um novo modo de pensar. Na verdade, eles querem criar uma máquina capaz de fazer tudo e ser praticamente um deus naquela sociedade. Só que, como na população de hoje e sempre, existem extremistas. E esses extremistas foram contra esse estudo de inteligência artificial no filme. E atacam o protagonista, que é o Johnny Depp, e ele fica em perigo de vida. Então decidem uploadar o cérebro, a mente dele para a máquina, para a inteligência artificial, tornando então todo esse sistema preparado para a inteligência artificial dele. A premissa do filme não é ruim, você pode olhar e falar, pô, interessante esse conceito, mas o modo que o filme é desenvolvido e aquela palhaçadinha, aquela coisa lenta do jeito que o romance é colocado nessa história é chato pra caramba. E eu fiquei muito entediado, eu quase dormi no filme, eu acho que dormi uma vez assistindo o filme na minha vida, e era um filme que eu já tinha visto, então eu fiquei meio chateado por estar perdendo o meu tempo assistindo o filme, porque eu não gostei do jeito que foi desenvolvido. E aí, toda a história é desenvolvida, eles conseguem uploadar a mente desse gênio cientista dentro da máquina e parece que com o tempo ele vai enlouquecendo e ele começa a fazer várias coisas com nanotecnologia e mudando muitas coisas e começam a achar que ele está criando um exército. Não quero dar spoiler, então vocês vão ver que as coisas no filme não são como parece. E próprio por isso, o final é muito Romeu e Julieta e eu achei muito idiota a gente estar em 2014 eles fazerem um finalzinho merda. O elenco é muito bom, na verdade, são atores muito bem reconhecidos. Temos aí Johnny Depp, temos Morgan Freeman, o Paul Bettany, que são atores bons. Mas o filme não se saiu bem. O Johnny Depp está péssimo nesse filme. Ele não parece um cientista e não consegue criar um personagem crível para esse personagem. Ele está muito chato, na verdade, nesse filme. Então, como fazia tempo que eu não estava falando de um filme ruim, achei legal trazer eu sendo chato falando de um filme ruim. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, dá aquele like maroto, curte, compartilha, se inscreva no canal, favorita, porque isso ajuda a divulgar muito o vídeo. Falou!